Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Preste atenção neste texto, abre aspas. Eram os primórdios de uma carreira vitoriosa como líder operário que chegou à presidência da República por um partido político que prometia seriedade no manejo da coisa pública e logo decepcionou a todos pelos desvios de comportamento e de abusos na condução da máquina administrativa do Estado. Fecha aspas. São palavras de uma carta aberta ao ex-presidente Lula. O autor do texto, publicado na imprensa, é o nosso convidado de hoje aqui no Memórias, Tito Costa. Tito é advogado e era o prefeito de São Bernardo do Campo durante as greves dos metalúrgicos. Ele também foi deputado federal constituinte e está disposto a olhar com a gente para o retrovisor da história. Lá atrás, sangue e suor derramados na luta pela democracia. Hoje, um cenário político embaçado, embaralhado. Será que era para ser assim mesmo? Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Às ordens. O senhor pode falar, pode opinar, pode analisar, porque viveu essa época de uma luta intensa pela democracia e eu acredito que uma luta por um país melhor. O nosso país está melhor, na opinião do senhor? Não, não está. E digo por quê. Porque como você leu aí na carta, eu, muito amigo do Lula, que fui e amigo ainda hoje, embora à distância. Eu adverti a ele nessa carta que ele poderia ter sido, pela liderança que tinha, poderia ter sido o operário estadista deste país. Mas, infelizmente, ele se perdeu num emaranhado de confusões do partido dele, especialmente, e de muitos de seus companheiros. De modo que, por isto e por outras coisas mais, a situação de hoje não é boa no país, infelizmente. A nossa intenção aqui no programa não é fazer julgamentos, claro, nem a partidos e nem as pessoas, mas sim tentar entender como é que a situação chegou a esse ponto. E foi piorando, na opinião de muita gente, na opinião do senhor também, como o senhor acabou de dizer. Mas é claro, nunca se viu, pelo menos em todo o tempo que eu vivo e que participei da política, nunca se viu a justiça tão inflexível no sentido de apurar desmandos e roubalheiras de pessoas ligadas ao poder público. Nunca se viu a Polícia Federal com a liberdade que tem tido de esmiuçar comportamentos condenáveis. Tudo isso por quê, Viviane? Porque no Brasil, em que pesem todas as nossas dificuldades, no Brasil, as instituições nossas estão funcionando regularmente. Poder legislativo, poder judiciário e também o poder executivo, em que pese tudo que nós conhecemos que anda por aí. Mas o poder executivo tem tido liberdade de ação, o que não acontece, por exemplo, em outros países da América Latina. Nem vou exemplificar, porque não é o caso, nós estamos centrados no problema do Brasil. Então, a situação nossa não é boa, mas tem esse aspecto positivo. As nossas instituições políticas estão funcionando, políticas administrativas, estão funcionando regularmente. Isto é muito bom, o que mostra a firmeza nossa hoje da democracia que nós reconquistamos depois do governo militar. Eu queria saber qual é a leitura que o senhor faz desses dois lados. Como o senhor falou, a questão das instituições fortes, quer dizer, a gente enxerga pelo menos uma luz no fim do túnel quando o assunto é impunidade. Existem pessoas sendo punidas, sendo condenadas, sendo presas, pessoas que
levaram o dinheiro público. Por outro lado, a gente vê uma queda de braço muito grande política entre Congresso Nacional, entre a presidência ali da Câmara, na figura do Eduardo Cunha, e a presidente da República, Dilma Rousseff, para ver quem vai levar melhor mesmo, e de repente existem muitas críticas de que os assuntos importantes estão ficando em segundo plano. O senhor concorda com isso? Eu concordo em parte. O que está acontecendo no Brasil hoje, sobretudo nessas instituições a que você se referiu, de um lado a presidente da República, do outro lado o presidente da Câmara, nós estamos assistindo com muito pesar que estão havendo conchavos no sentido de eu te dou isso, você me dá aquilo, eu tiro isso, você me tira aquilo. Por exemplo, exemplificando, o mandato do presidente da Câmara, que está em discussão, tudo indica que está sendo negociado com o Poder Executivo, na base do troca de favores. Então, isso é ruim para a democracia, mas isso é passageiro. As personagens desse quadro, desse elenco, irão passar, sem dúvida, e o Brasil vai continuar. Quando eu disse na abertura que não era para ser assim, porque vocês lutaram tanto, e a gente já entrevistou vários representantes que se sacrificaram mesmo por aquela época, foram presos, ou trabalharam ali por uma ideologia de liberdade em diversos setores, é porque a gente imagina que deveria haver mais tranquilidade nesse sentido. Deveria. E você falou de perseguição, de dificuldades. Eu posso testemunhar a você que quando prefeito de São Bernardo, numa época de pressões, em plena ditadura militar, eu fui prefeito de 1977 a 82. Já lá se vão quase duas ou três décadas. Mas eu senti isto quando eu assumi decididamente o apoio às greves dos metalúrgicos. Acontece que quando eu fui candidato a prefeito pelo MDB, havia dois partidos permitidos pela Revolução de março de 64. A Arena, a serviço do governo, e o MDB, oposição. Então, nós éramos da oposição, eu fui um dos fundadores do MDB, nós, então, recebíamos apoio de inúmeras entidades, hoje declaradamente de esquerda, e estão espalhadas por aí nos inúmeros partidos que nós temos. Mas, tendo recebido esse apoio do Sindicato dos Metalúrgicos para a minha eleição, eu tinha o dever de estar ao lado deles nas perseguições. Não digo no caminho ideológico, não. Nas perseguições que eles sofriam. Mas, deputado, eles representavam já um ideal de mudança política, ou simbolizavam, pelo menos, né, uma luta pela democracia, uma luta contra o regime militar, ou eles, por enquanto, ainda estavam ali tentando mobilizar os trabalhadores por reajuste salarial, enfim, na consciência ali da categoria? Também isto. Mas eles eram decididamente contrários ao regime militar, por sua própria natureza, de pessoas, de entidade, que buscava ares mais limpos e mais amplos. Tanto assim é que o Lula, comandando a greve dos metalúrgicos, naqueles 1979, 80, 81, em que eu era prefeito, eu assumi decididamente a ajuda a eles. E sofri represálias. Como é que era essa ajuda? Ajuda, por exemplo, na véspera da intervenção no sindicato dos metalúrgicos, no dia 23 de março de 1979, na véspera,
não sei que passarinho cantou lá na cabeça do Lula, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico. Ele ligou para o meu gabinete, dizendo: nós temos aqui estocado muito material e alimentos. Eu preciso retirar daqui. Prefeito, você nos ajuda? Eu falei: ajudo. Eu mando os caminhões da prefeitura retirar o material. Mas não vou guardar na prefeitura. Vocês arranjam um lugar para guardar. A partir daí, estreitaram-se as nossas ligações a tal ponto que, numa assembleia dos metalúrgicos, nesse mesmo dia 23 de março de 79, eu tinha cedido o estádio de Vila Euclides para fazer as assembleias, porque o sindicato estava fechado. Aí a polícia fechou o estádio de Vila Euclides, estádio de futebol. Também. Então, passaram a se reunir no Paço Municipal, na Praça do Paço Municipal. Vai daí que, a 1h da tarde, reunidos os trabalhadores em assembleia, a polícia baixou e cacete neles. Então, o que eu fiz? Fui chamado, era 1h da tarde, eu estava no meu apartamento em São Bernardo. Fui chamado, corri para a Praça do Paço, parlamentei com o comandante daquela expedição e pedi a ele: me dê um microfone que eu vou tentar acalmar esse pessoal. Deu-me o microfone, eu subi no capô do carro da polícia e concitei o pessoal: acalma, o Lula está escondido. Nós escondemos o Lula numa igreja lá no Riacho Grande. O Lula está guardado. Então, calma, gente, vamos estudar bem o que vamos fazer, nada de violência. Até parece que a polícia me agradeceu, porque havia um confronto. Polícia... O senhor pacificou ali a situação. Pacifiquei. E aí, de cima do caminhão, e eu pensei rapidamente: agora o que eu vou fazer? Vai daí que um assessor de imprensa meu, lá embaixo, me puxou e falou: prefeito, convoque uma assembleia para amanhã aqui. Era uma sexta-feira. Eu convoquei: então, minha gente, amanhã, às 3h da tarde, aqui, numa nova assembleia. E agora? E agora? O pessoal acalmou, eu fui para o meu gabinete. E agora, meu Deus do céu? Eu vou explicar para você como é que eu fiz. Para você e para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Eu marquei uma entrevista com o comandante do 2º Exército, General José Fragomeni, se bem me lembro. Era sexta, marquei para sábado às 11h, porque eu tinha convocado a Assembleia para as 15h. Para as 3 da tarde. Então fui lá falar com o tal do general. Ai, até eu tô ficando nervosa com essa história, ó, para saber o final. Imagina o meu nervosismo. Imagina, pois é. Bom, falei com o general, mas ele não deu. Falou: não, o senhor é político, o senhor saberá como conduzir a Assembleia. Falei: então o senhor vai fazer um favor. Não permita que a polícia compareça. Se a polícia não comparecer, nós faremos o resto. A polícia não foi. Mas deixa eu contar que, da saída do gabinete do general, comandante da 2ª Região Militar, até ir ao São Bernardo, eu fui almoçar com um amigo meu, que era meu secretário, Marré Júnior. E começou o tempo a mudar. Falei: ai, pelo amor de Deus, que chova bastante. São Pedro me salva, pelo amor de Deus. Não, São Pedro não escutou. Então, não choveu. 3h, eu estava lá no meu gabinete, na prefeitura, e convoquei o Djalma Bom, que foi deputado depois, que era o vice-presidente do sindicato. Ô Djalma, você vai presidir a Assembleia. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você vai presidir, eu fico esperando lá no 18º andar. Se surgir algum problema, você me chama. E não tínhamos nem telefone celular naquele tempo, era no berro mesmo.
Começou a Assembleia, o Djalma presidindo, o E Djalma aquela Bom, multidão. aquela multidão. Lula, Tito! Eu fui aclamado pelos trabalhadores. Agora, nem sei se seria, mas em todo caso fui. Seria Aparece, escuta, Viviane, você é brasileira, nós sabemos como é o Brasil sempre ajeita tudo. Apareceu na Assembleia o Aguinaldo Timóteo e se pôs a cantar. E o pessoal se entusiasmou e cantou, e a coisa se apaziguou com os discursos mais moderados. Então a Assembleia chegou até o fim, sem violência, porque a polícia não foi. Nesse aspecto, o general foi corretíssimo. Ele cumpriu a palavra dele. Foi corretíssimo. Mas o receio do senhor era uma briga generalizada. Pauleira ali. de novo. Quebra-pau. Pauleira de novo. Felizmente não O desgaste já estava muito grande, né? Vou chamar então um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conta mais sobre esses episódios todos lá em São Bernardo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje tem a honra de entrevistar um homem que sabe muito de história política. Tito Costa foi deputado federal, constituinte, prefeito de São Bernardo do Campo, entre outras experiências que a gente vai contar ao longo do programa. Bom, no primeiro bloco o senhor me contou como é que foi esse envolvimento com a questão do Sindicato dos Metalúrgicos, o envolvimento com esse impulso, né, na trajetória do Lula, que o senhor acompanhou de pertinho. Mas aí eu queria saber do senhor, como é que começou esse interesse pela política? Eu sempre gostei de política e acabei praticando a política. Comecei como vereador na minha cidade de Torrinha. Torrinha, quando eu digo, mas onde fica isso? Onde fica a Torrinha? Onde fica a Torrinha? Torrinha fica ao lado de Brotas, antes de Jaú, mais ou menos perto de Piracicaba, perto de Tirapina, perto de São Carlos. Aqui, mais ou menos no centro geográfico do estado de São Paulo. É uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Eu fui vereador lá em 1955. O senhor tinha quantos anos? Eu me formei na faculdade de São Francisco em 1950. O senhor cursou Direito aqui em São Paulo, então? Em São Paulo, na gloriosa São Francisco. Então, em 55, eu me candidatei a vereador de Torrinha, pelo Partido Democrata Cristão, onde eu comecei a minha militância política. PDC, que teve figuras maravilhosas. Entre elas, o deputado Franco Montoro, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o nosso saudoso Queiroz Filho era procurador de justiça, ele era um poeta, ele dizia: vocês acham que eu comando o PDC? Não, eu velo pelo PDC. Bom, tivemos aqui como deputados estaduais também do PDC o Solon Borges dos Reis, líder do professorado, Chopin Tavares de Lima, Plínio Arruda Sampaio, que foi deputado federal, não sei se foi estadual. Também não sei. José Felício Castellano, o Gijo. A gente já entrevistou. Já foi entrevistado aqui. Enfim, outros nomes que agora não me ocorrem, talvez eu me lembro algum que eu anotei aqui. O Hélio Rosa, que também já foi entrevistado aqui. Já foi entrevistado aqui também. E também, o Solon Borges dos Reis, eu me lembro muito bem, que ele era líder do professorado. E foi o fundador da APOESP, Associação dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Hoje a APOESP está na mão da esquerda aí, praticando as suas diabruras, mas defendendo a classe. Então fui vereador
E depois continuei no PDC, trabalhava muito cuidando de registro de candidatos, de brigas na Justiça Eleitoral em favor dos nossos candidatos, a tal ponto que me surgiu a ideia de escrever um livro sobre recursos eleitorais. Escrevi esse livro em 1968. O editor do livro, a antiga editora Revista dos Tribunais, eu tinha um amigo que trabalhava lá, um colega meu, falou, você está maluco falar em recurso eleitoral num tempo que não tem nem eleição? E eu fiz o livro em 1968, 4 anos depois de 64. Hoje, minha querida, o livro foi republicado agora na 10ª edição. Olha só. É porque os recursos são sempre polêmicos. É uma alegria para mim, sabe, que o livro foi muito bem recebido, de maneira que eu me empenhei na área do direito eleitoral em razão do trabalho que eu fazia no PDC, Partido Democrata Cristão. Mas aí o senhor estava em Torrinha ainda. Como é que foi essa ida? Não, eu já estava por aqui. Já estava por aqui. Fui vereador em 55, 56, 57, 58. Mas eu queria só entender essa saída de Torrinha para São Bernardo, essa transição. Não, eu sempre morei em São Paulo. Mesmo quando eu fui vereador em Torrinha, eu continuava morando em São Paulo. Entendi. E digo mais, hein? Nós tínhamos uma sessão cada 15 dias na Câmara Municipal e não recebíamos por ser vereador. Era gratuito o mandato de vereador. Não tinha salário. Então eu vou te contar uma história a propósito disto, a você e aos telespectadores. Quando o deputado federal constituinte, eu propus uma emenda na Constituição, um preceito na Constituição, que estabelecia a gratuidade do mandato de vereador em cidades de até 200 mil habitantes. Muito bom. Eu costumava fazer palestras. Mas e aí? Espera, você vai escutar a história. Eu sou curiosa, eu quero saber o fim. Imagina as críticas que o senhor não ouviu na época. Eu costumava participar de congressos de municípios com um grupo de professores e nós dávamos aula à noite. O congresso era durante o dia, aquele blá, 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 vereador falando, etc. E à noite nós dávamos um curso de direito. Era frequentadíssimo, mais do que as assembleias durante o dia. Então, numa desses congressos, eu, deputado federal, houve um congresso em Serra Negra. Fomos lá para falar. José Serra, Michel Temer, um deputado lá de Jales que morreu, não me lembro agora, e eu. Falaram os três. Quando o presidente deu a palavra a mim, pegou fogo a Assembleia. Traidor! Fora! Traidor! Porque eles achavam que eu era traidor da classe dos vereadores com a emenda que eu propusera na Constituição. E não passou. Essa emenda não passou. Eu já imaginei o tanto de crítica que o senhor não recebeu. Parece que a função de vereador hoje virou emprego, né? Mas deixa isso para lá. E é uma função tão importante, né? Importantíssima. Para as cidades, poxa, papel de fiscalizar ali a prefeitura. Eu posso até testemunhar que, como prefeito, tive dificuldades com os vereadores, mas havia consenso em muitas coisas. Diálogo. Diálogo. Eu tinha contato com a Câmara por intermédio de secretários e próprios vereadores, mas vereador é complicado. Em todo caso, a minha história foi esquecida. O senhor transitou entre o parlamento e o executivo também com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Foi vereador, foi prefeito, foi deputado federal, constituinte, passou aí pelos dois lados. Então, como prefeito de São Bernardo, foi curioso,
porque eu nunca havia morado em São Bernardo. São Bernardo. Em 1952, isso é preciso dizer, porque é história. É um pouco a minha história, é um pouco a história de todos nós, claro, da administração. História política. 1952, antes, por exemplo, do Movimento 64, eu fui ser advogado da Prefeitura de São Bernardo, a convite do então prefeito Lauro Gomes. Fantástico esse prefeito. Um homem autoritário, firme, de espírito público, realmente ele tinha. São Bernardo tinha 40 mil habitantes, menina. Ah, então foi assim que nessa você foi época, pra lá. Depois, quando eu administrei São Bernardo, já estava na casa dos 300 mil habitantes. Hoje tem quase 1 milhão. Nossa. Então, está meio ingovernável. Mas também, com jeito, vai. Então, eu fui advogado da Prefeitura de São Bernardo, nomeado pelo prefeito Lauro Gomes. Eu era o advogado, não tinha mais nenhum. Cidade pequena. E aí começamos a nossa conversa de organizar São Bernardo. O Lauro Gomes vinha da empresa privada e tinha espírito empresarial. Empreendedor, de modo que ele revolucionou a administração de São Bernardo. E aí, então, depois de alguns anos, eu deixei a prefeitura e fui trabalhar como advogado. E depois o tempo vai passando, e em 1976, eu me candidatei a prefeito, que sempre mantive ligação com o São Bernardo. Candidato do MDB. Do MDB. Me candidatei a prefeito e me permitam, os que estão me ouvindo e vendo, me permitam a imodéstia. Foi a eleição mais bonita que houve em São Bernardo. Por quê? Pelo seguinte, havia 2 partidos, Arena e MDB. O cabeça do brasileiro inventa as coisas. Então inventaram a sublegenda. Ou seja, cada partido se transformava em 3. Mais a legenda, mais 2 sublegendas. Tanto o MDB quanto a Arena. Eu fui candidato com mais 2 companheiros de sublegenda. E a Arena disputou com 2 candidatos, e a sublegenda. Eu ganhei de todos juntos e só não ganhei dos em branco junto porque não coube. Eu tive, assim, em torno de 60 e poucos mil votos naquela época. E todo o resto, não é pejorativo o que eu estou dizendo, mas os demais não somavam nem 40 mil votos, tudo junto. Tudo os junto, candidatos, não davam os nem branco, perto do que o senhor teve. Mas então, como é que o senhor explica essa votação boa assim, tão grande? Por isso que eu digo que foi a eleição mais bonita. E por que foi, você pergunta? Porque na eleição, menina, em tudo na vida, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu estava no lugar certo, na hora certa. O MDB, em 74, vamos lá, 1964 foi a tal golpe. 74, 10 anos depois, o povo já estava cansado da Arena. Então houve uma reviravolta. O Quercia, que era um dos nossos líderes, foi eleito senador em 74. Em 76, então o MDB ganhou força, elegeu deputados, senadores, deputados federais, etc. Então, com a força do MDB, eu estava lá, no lugar certo, na hora certa e com a legenda certa, que era o MDB. Então foi um sucesso, foi uma eleição muito bonita. E depois me aconselharam a disputar outros. Falei, não, o sucesso você guarda, porque você vai repetir, de repente não dá certo, e o sucesso fica esquecido. O senhor não é o primeiro entrevistado que fala dessa questão da reeleição.
de não ser uma boa, assim, e a minha percepção era que sempre se pensasse o contrário, mais mandatos para tentar fazer mais trabalho, mas... Não, a reeleição, desculpe, a reeleição, do jeito que está posta, você segue o mandato e depois faz outro. Isso. Mas a reeleição com um mandato intermediário, vamos dizer, você deixa o mandato agora, passam-se 4 anos ou 6 e você vem como candidato de novo. Por isso é que eu acho, vou fazer aqui um comentário, se o Lula estiver me vendo, ele vai ouvir. Eu acho que o Lula não deve se candidatar a presidente de novo. Em 2018. 2018. Opinião pessoal minha. Porque ele fez um mandato muito bom. Ele mostrou o Brasil por esse mundo afora. Ele era muito sagaz, muito competente no exercício da presidência. Depois é depois. Depois é depois. E agora, com esse desgaste do PT e a mudança do panorama político, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil que ele se eleja de novo. E se eleger, vai ter muita dificuldade para exercer o mandato. Mas isso é opinião pessoal até lá de ainda quem tem muita água para rolar, viu? Quem está conversando com as estrelas e por aí vai. Vamos chamar mais um intervalinho? Sim, senhora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje recebe o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-deputado federal, um homem que conhece muito da história política do nosso país, Tito Costa. Deputado, o senhor conviveu muito com figuras importantes do MDB, Ulisses Guimarães, senador Teotônio Vilela. Como é que foi essa convivência? Como é que essas ideias influenciaram a trajetória política do senhor? Primeiramente, o Ulisses Guimarães, pela competência, pela visão que tinha e pela seriedade. Engraçado, essa seriedade não está muito espalhada hoje por aí, mas há... O senhor fala em relação à memória dele? Ou em não, tudo, a tudo? Em relação à geral. atitude dele como deputado estadual na Assembleia de São Paulo e depois federal. E o Teotônio Vilela, com quem eu tive muita aproximação, porque quando eclodiu a intervenção no sindicato, o Lula ficou escondido, depois preso, o Teotônio Vilela veio e se instalou em São Bernardo. Ele passou praticamente a morar em São Bernardo. Ele tirava uma soneca no sofá do meu gabinete. E eu passei a admirar esse homem por causa do seu... Ele não tinha interesse político em São Paulo, ele era lá das Alagoas, mas ele tinha interesse político na situação de instalar de novo no Brasil a regularidade democrática. Por isso, eu admirei muito e tive com ele momentos muito bons, agradáveis, e com o Ulisses também. Naquelas greves, eles estavam lá comigo e São Bernardo. Teve o Montoro também, era um time muito bom. Era um time bom. O Alberto Goldman, que foi governador de São Paulo. O Fernando Henrique. O Goldman já esteve aqui no nosso programa também. Fernando Henrique também participava comigo lá. O meu gabinete virou um quartel-general como que um polo de políticos. De resistência também. De resistência, exatamente. Então, eu tinha que ter admiração por eles e respeito por eles, todos aqueles. Eu não vou me lembrar de tantos aquilo. O José Carlos Dias também, que não era deputado, estava lá como advogado. Então aconteceu uma coisa muito engraçada, entre outras.
O alemão, que era um líder operário, estava escondido no meu gabinete, procurado pelo DOPS. Aí o secretário da Segurança, que era o desembargador Otávio Gonzaga Júnior, meu amigo, ele era secretário da Segurança do Estado de São Paulo no governo Maluf. Ele ligou para mim dizendo que precisava prender o alemão no meu gabinete. Falei, secretário, se o alemão for preso no meu gabinete, eu vou junto com ele. O senhor falou assim para o secretário? Pelo seguinte, o prefeito é o comandante da cidade, é o pai da cidade, embora nem todos sintam assim e pensem assim. Na França, o prefeito é uma espécie de père, o pai. Então eu disse a ele, não, eu vou preso junto. Prender dentro da minha casa, eu não posso permitir, a não ser ir junto. Aí diz o secretário, que era desembargador, portanto é um juiz muito experiente, falou, prefeito, e se eu mandar um mandado de prisão? Se o senhor mandar um mandado de prisão, eu cumprirei. E mandou. Eu não sei quem que passou esse mandado de prisão. Então eu tenho uma foto do Romeu Tuma no meu gabinete, examinando o mandado de prisão, e o Luiz Eduardo Grinaldi, que era o advogado. O advogado e o Tuma, o delegado do DOPS. O delegado. Eu tenho essa foto. Então, aí chegou o mandado e o alemão foi preso, com ordem judicial ou administrativa, sei lá o que for. Então, é isso aí que eu me lembro desse episódio. O senhor também acolheu o Lula na chácara do senhor lá em Torrinha. Na minha chácara em Torrinha. Eu tenho a foto, como diz o Zé Simão, eu tenho a foto. Eu tenho a foto. Ele estava lá, barbudo, de chinelo, a Marisa, os filhos todos pequenos, um deles no colo do Lula, e ficou lá um mês na minha chácara e depois voltou para São Paulo. Ele foi levado lá por uns companheiros nossos e depois ele voltou, aí depois foi preso de novo. É uma história que vai terminar depois em final feliz. É assim que o senhor espera que termine? Não, a dele terminou em final feliz. A nossa agora. A nossa, vamos ver, não? Vamos torcer para que tenha um final feliz. O que o senhor consideraria um final feliz? Final feliz é o Poder Executivo ser limpado de tanta irregularidade, tanta bandalheira que ainda se tem notícia. A Petrobras nem vamos falar, mas o Poder Executivo infiltrado de, se não me engano, sabe, agora, 25 mil casos de nomeação. Cargos. De nomeação de pessoas que não são da carreira. Os comissionados. Comissionado. Então, a máquina foi tomada pelo partido, pelo PT atual. E é preciso que essa máquina se libere, porque se isso continuasse, se não houvesse essas apurações que estão havendo, se não houvesse o cerco que está havendo em relação a esses desmandos, e o PT permanecesse no poder com a força que tinha, eu digo para quem quer ouvir, nós seríamos transformados aqui numa Venezuela, na pior Venezuela que tem um presidente de mentira, que é um ditador. O senhor escreveu, quando o senhor escreveu essa carta, como um desabafo mesmo, como um alerta? Qual foi a intenção? Eu escrevi essa carta que a Folha de São Paulo publicou no dia 20 de setembro. É muito recente. Eu escrevi essa carta por ser amigo do Lula, estar preocupado com o Lula, com a carreira política dele e com a situação geral.
Tanto que eu termino a carta dizendo que ele poderia ter sido, se não enveredasse por caminhos tortuosos, teria sido o operário estadista, pelo prestígio que ele tinha, prestígio popular que tinha incontestavelmente. Mas deu no que deu. Bom, vou voltar só na primeira pergunta que eu fiz para o senhor, que é o que mais o pensamento que mais insiste em me incomodar. O que é que saiu do rumo? O que é que saiu? Do rumo. Que o senhor disse que ele era uma grande promessa. Onde é que deu errado? O PT saiu do rumo. E o PT é o Lula é o PT. O PT saiu do rumo. Veja quantos petistas foram processados, estão presos. É uma pena, porque a gente pensava, quando o Lula fazia as greves de São Bernardo, eu dizia, o Lula está lutando por um novo sindicalismo. Realmente, um sindicalismo mais aberto em relação ao que era no tempo dos militares. Um sindicalismo mais aberto, reivindicando direitos e também cumprindo deveres. E, no entanto, o sindicalismo partiu para a política partidária, com a fundação do PT, e você vê hoje grandes figuras que ajudaram a fundar o PT se afastaram. Inclusive o Frei Beto, que eu cito na minha carta. O Frei Beto declarou, ele foi assessor do Lula, ele declarou que o PT não tinha projeto de Brasil, tinha projeto de poder. O PT queria se assenhorar, se assenhorear. Então foi esse fascínio pelo poder um dos principais motivadores para essa perda de rumo que a gente falou. E o fascínio do poder, por quê? Para exercer o poder democrático, eu duvido. Eu duvido. Já falei aqui, poderia se transformar numa Venezuela. Eu vou ler um pedacinho aqui da carta que o senhor citou, o Frei Beto. Como bem lembrou o Frei Beto, seu amigo e colaborador, você, né, que é o Lula no caso, liderando o Partido dos Trabalhadores, abandonou um projeto de Brasil para dedicar-se tão somente a um ambicioso e impatriótico projeto de poder, acomodando-se aos vícios da política tradicional. Esse termo política tradicional, que eu acredito que devia ser o que mais era repulsivo na época que vocês lutavam. A política, é como se tivesse mudado de lado, na opinião do senhor. A política tradicional, a política pela política, não a política pelo dever público, pelos compromissos públicos. Esse povo está pedindo ajuda, esse povo, agora os trabalhadores perdendo emprego, esse povo precisa de ajuda e ninguém é melhor do que o PT na época. Segundo o programa que ele divulgou, ninguém é melhor do que ele para atender essas reivindicações, desde que na trilha da democracia. A história dirá. A história dirá. Bom, a gente está chegando no finzinho do nosso programa e... Deixa eu falar do Golbery. Claro, vamos falar, verdade. Não, tem ainda um episódio para contar. Depois que eu fiz toda todas as gestões em favor dos trabalhadores, greve, etc., etc., eu fui chamado a Brasília pelo general Golbery Couto e Silva, chefe da Casa Civil do governo militar. Tem muita gente que nem pronuncia o nome dele, hein? E pelo general Danilo Venturini, chefe da Casa Militar. Só nós três numa sala. Os dois já morreram e fica o meu depoimento com a certeza que eu estou falando a verdade. Disse o Golbery para mim: prefeito, o senhor está pondo muita lenha na fogueira lá em São Bernardo. Falei: ministro, eu estou pondo água na fervura, tentando abafar insatisfações. E, de certa maneira, disse eu ao Golbery e ao outro que estava ouvindo, de certa maneira, eu estou ajudando o seu governo.
Porque naquele embate que houve no dia 23 de março, no Paço Municipal, se tivesse havido uma morte, o senhor sabe perfeitamente bem como um cadáver rende em movimentos de rebeldia e de protesto. Portanto, eu estou ajudando os senhores por tabela. Foi exatamente isso que eu falei. Assim que o senhor falou. Com a autoridade que eu tinha de prefeito e com o poder que eu tinha de ter sido eleito pela eleição correta. E o senhor foi ameaçado? Aí fui. Aí ele falou, o general Gouveia falou, prefeito, então volte para o seu município e cuide bem do seu mandato. Toim! Para bom entendedor. Para bom entendedor, meia palavra basta. E o senhor levou em consideração esse aviso? Não, mas eu já tinha cuidado do meu mandato. Né? Uma última pergunta para dar tempo de Então responder. O senhor falou uma frase que me chamou a atenção, que é, na política com jeito vai. Que jeito é esse que o senhor está falando? É diálogo? É diálogo, insistência? É conversa, não é safadeza, é o jeito bom, o jeito do caminho claro. Certo. Quantas coisas Porque se existe fazem. o caminho certo. Existe o caminho certo. Vamos lembrar, por exemplo, um caso não é muito recente, no tempo da guerra, que é maior inimigo da Rússia do que o então primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que era maior adversário da Rússia do que o presidente Roosevelt, estavam todos empenhados em acabar com a guerra. Então reuniram-se com Stalin para conversar. Portanto, as opiniões diversas na política, os caminhos diversos, podem se encontrar num ponto de interesse coletivo. E é isso que eu disse que é, como você falou, o jeito, né? Com jeito vai. Com jeito vai. Pelo bem comum. O bom jeito pelo bem comum. Muito obrigada pela entrevista do senhor, por ter contado todas as verdades, como o senhor disse, por ter repartido com a gente tanta experiência e tanta história, né? Parte da história. Uma pequenina parte. Muito obrigada. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.